Corinthians vence o Bragantino pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa Sul-Americana, né? Pelo placar de 2-1, fora de casa, poupando o jogador do jeito Corinthians. Um primeiro tempo, assim, de manual do time do Ramon Dias. O Corinthians volta a vencer depois de 6 partidas, né? Tanto tempo sem vencer assim o Corinthians. No momento que o Ramon Dias completa um mês no cargo de treinador do Corinthians. Então vamos falar sobre esse jogo, sobre a vitória, sobre a importância dessa vitória, né? Mesmo poupando jogadores. Então já vai deixando seu like, se inscrevendo no canal e me seguindo nas redes sociais. Bom, cara, o Corinthians voltou a vencer, cara. Num momento tão difícil, num momento que o Corinthians tem que poupar jogador numa competição internacional para jogar o Brasileirão, e para mim, na minha opinião, de forma correta, o Corinthians volta a vencer depois de 6 partidas, assim, é para dar um ânimo, principalmente pelo primeiro tempo que fez a equipe do Ramon Dias, né, muito bem organizada e muito bem efetiva no ataque, uma coisa que estava faltando para a equipe. Sobre o jogo, no primeiro tempo, como eu disse, de manual, né? O time se fechou muito bem, se fechou com uma linha de 5 atrás, né? Jogou com 3 zagueiros, 2 volantes e 3 atacantes. Se fechou muito bem e na frente foi efetivo, cara. Foi efetivo. Primeiro, num contra-ataque muito rápido, né? Que assim, tem que dar mérito e demérito para alguns nesse lance, né? Primeiro, o Hugo na reposição, a la Cássio, né? Lembrando o Cássio nos bons tempos, no Corinthians com a reposição, com essa bola rasante, né? A bola chega no pé do Thales Magno, o Thales Magno acha um passe sensacional para o Pedro Raul, né? Coloca o camisa 20 corintiano na cara do gol, o Pedro Raul, de tanta falta de confiança que ele tá, ele demora 1 milhão de anos para finalizar, tá? E ele finaliza errado. Tanto que a bola bate no zagueiro, desvia, ia para fora, mas aí, graças ao senso de posicionamento, à esperteza do Giovani, estava lá para conferir o rebote e fazer 1-0. Um gol muito de centroavante mesmo de Giovani, né? Que tá numa boa fase no Corinthians, finalmente conseguindo apresentar alguma coisa, aquilo que a gente espera do Giovani. Consegue fazer o primeiro gol, com o Pedro Raul participando. No segundo gol, aí sim o Pedro Raul vai muito bem, né? Primeiro, o Bragantino sai jogando errado, dá um lateral de graça, o Matheus Bidu bate rápido, tabela com o Thales Magno, o Bidu dá uma linda bola pro Pedro Raul, assim, belo cruzamento do Bidu, e o Pedro Raul fica muito atrasado para cabecear no gol, então ele consegue ter a visão de ver o Thales Magno chegando de trás, ajeita de cabeça e o Thales faz o 2-0 pro Corinthians, assim, que golaço, tá? Que golaço, que golaço. Um gol muito bonito, coletivo, assim, uma jogada muito rápida de tabela, de inversão de jogo, né? De dar a bola no espaço, né? Tanto o Bidu fez isso, quanto o Pedro Raul também fez isso. E o Thales Magno faz o gol, faz o segundo do Corinthians, o segundo dele no Corinthians também, né? Segundo jogo, segundo gol já do Thales Magno. Que estrela do moleque, vamos falar sobre ele quando a gente falar sobre atuações. Um primeiro tempo muito bom, que ainda teve outras 2 chances do Pedro Raul, assim, muito claras, né? Muito claras. Primeiro ele vai bem, né, numa bola que ele domina de peito, bate de esquerda, o goleiro pega. E depois ele sai cara a cara e protagoniza aquele lance ridículo, assim. Eu vou falar sobre isso também quando eu for falar sobre atuações. Mas assim, o Corinthians termina o primeiro tempo muito bem, muito melhor que o Bragantino. Poderia ter terminado 3-0, 4-0 o primeiro tempo, né? Mesmo jogando fora de casa, poupando jogadores. Muito, muito bem. No segundo tempo aí já foi outra história, né? O Bragantino veio para cima, o Corinthians foi muito mais permissivo, se fechou muito mais, né? Colocou jogadores para fazer isso, colocou o André Ramalho como volante, mas é um zagueiro jogando como volante, então tornou o time bem mais defensivo, tirou os atacantes, até colocou o Garro, mas o Garro não conseguiu produzir, acabou tomando gol, né? No lance que, assim, o Charles foi muito mal, que ele marcou mal, o Gustavo Henrique teve o azar na hora de tirar, e novamente o Elinho faz mais um gol no Corinthians, né? Não sei o que esse cara tem contra nós, né? Esse cara vira um Messi contra o Corinthians, é impressionante. A gente viu no Brasileirão e agora mais uma boa partida dele contra o Corinthians na Sul-Americana. Faz o 2-1, o Bragantino assusta, né? Até chega algumas outras vezes, mas o jogo é bem mais cozinhado no segundo tempo. O Corinthians consegue parar mais com faltas, principalmente, cozinhar mais no segundo tempo para vencer esse jogo por 2-1. Que vitória importante, né? Que vitória importante, cara. Num jogo de Copa fora de casa, entre aspas, né? Fora de casa, porque o Corinthians jogou em Ribeirão Preto. Só que só teve torcida do Corinthians, né? Acho que a torcida do Bragantino não sabia que o jogo era na noite dessa terça-feira, porque não compareceu. Então o Corinthians jogou fora de casa, mas com a torcida ao seu lado. E que vitória importante, né? Voltar a vencer depois de 6 jogos, né? No momento tão importante, no momento tão crítico, após um empate péssimo contra o próprio Bragantino no Brasileirão.
assim, vitória importantíssima. Sobre atuações, cara, primeiro o Ramon Dias, ele coloca uma escalação que eu discordo em alguns pontos, tá? Da escalação titular, eu colocaria o Fagner, pouparia o Mateuzinho para sábado contra o Fluminense. Eu, por exemplo, pouparia o Thales, né? Não colocaria o Thales para jogar como titular. E se provou que foi uma decisão certa aí do Ramon. Eu não colocaria o Pedro Raul, né? Também como titular, apesar de ter participado de 2 gols, uma de forma errada, né? Atrapalhando o lance, na outra acertando o lance. Mas assim, sobre o Ramon, cara, ele organizou o time defensivamente, como sempre faz. Tá? O time é bem organizado defensivamente. Os gols que a gente toma é muito por falha individual, não por sistema. Pelo menos é o que eu vejo, né? Ele teve alguns jogos que ele foi mal, por exemplo, contra o próprio Bragantino, contra a Juventude, mas nesse jogo ele montou o time bem defensivamente e o que faltou para o time nos outros jogos foi ser efetivo, né? E foi, com 15 minutos estava 2-0, né? Teve 2, 3 chegadas, fez 2 gols. Isso muda totalmente o panorama do jogo. Por exemplo, uma atuação do time do Ramon Dias, que foi boa, mas que veio com uma derrota, foi para o Galo fora de casa, né? Se o Corinthians é efetivo naquele jogo, a gente ganharia por 2-1, 3-1, 3-2, mas ganharia o jogo. Ganharia o jogo. Falta efetividade, dessa vez não faltou. Claro que o time recuou demais no segundo tempo, mas assim, poupando jogadores, poupando titulares, jogando fora de casa para segurar o resultado que já estava a favor, para levar a decisão para a Neoquímica na semana que vem, né? Faz parte, né? Também faz parte do futebol. Acho que o Ramon Dias foi bem nas substituições também. Acho que ele poderia ter tirado o Charles no intervalo, por exemplo, né? Não ter tirado com 10 minutos do segundo tempo, depois de ter visto o erro dele. Mas, no geral, um bom jogo do Ramon Dias, acho que se recupera. Sobre atuações individuais dos jogadores dentro de campo, o Hugo Souza foi mais uma vez muito bem. Ele faz uma defesa espetacular contra o Sacha, né? Assim, que o Sacha ameaça ir pro meio e chutando ao lado dele, ele pega no reflexo, assim, impressionante o Souza, além de ter participado do primeiro gol, como eu disse, né? A reposição. O Corinthians achou um goleiro, né? O Corinthians achou um goleiro, assim, excelente. O Hugo Souza, os 3 zagueiros, Félix Torres, Kaká e Gustavo Henrique, nenhum deles passou segurança. Eles foram bem em algumas jogadas, mal em outras jogadas. Nenhum dos 3 passa confiança. O único que passa confiança é o André Ramalho, que entrou depois, mas que entrou como volante ainda, né? Dos laterais, achei que os dois foram bem. Bidu muito bem e o Mateuzinho também muito bem. Só que o problema é que os dois são muito instáveis, né? Assim como o Fagner e o Hugo, tá? Não tô defendendo nem Fagner nem Hugo. E nem Mateuzinho nem Matheus Bidu. Eu acho que o Corinthians precisa de 2 laterais, um para cada lado. Porque é muita instabilidade. Mas os dois foram bem nesse jogo. No meio de campo, o Ranieri fez um bom jogo. O Charles, para mim, não tem como ser titular. Já falei isso 2, 3 vezes aqui no canal. Assim, ele chega muito atrasado nos lances, tomou amarelo. No segundo tempo, deu 2 chegadas que poderia ter tomado outro amarelo. Eu teria tirado ele no intervalo. E no lance do gol, o maior erro para mim é dele, né? Que ele pega o ponta lá, o Vinícius, do Bragantino no X1, e ele toma um drible muito fácil, né? O Vinícius só toca a bola pro lado e corre, e o Charles não acompanha, e depois sai o gol do Elinho, no rebote. O Charles foi mal, para mim, incomparável, assim, ele corria, por exemplo, que entrou depois, o Rio entrou muito bem, muito bem. Para mim, o Charles não pode ser titular do Corinthians, tá? Tem que ser uma opção de banco, pelo menos por enquanto. O Thales Magno fez um excelente jogo, assim, credencial de titular, tá? Credencial de titular. Eu tenho dúvidas da contratação dele. Acho que é uma aposta por ser jovem, por chegar no time de pressão nesse nível. Só que, assim, são 2 jogos que ele mostra que não tá sentindo aonde ele chegou, né? Não que ele não respeite o Corinthians, mas independente do momento, ele tá com a bola no pé, tá jogando, tá criando, tá sendo muito importante. 2 gols em 2 jogos. É credencial de titular, né? Credencial de titular, mais um bom jogo dele. Outra credencial de titular para mim é o Giovani, tá? É o Giovani. Para mim, a dupla de atacante seria Thales Magno e Giovani, com o Garro jogando de camisa 10. Assim, mais um bom jogo dele, ganhando disputas, fez o primeiro gol, mas, assim, ganhando disputas, é um cara forte, um cara rápido, um cara inteligente, um cara de personalidade. Assim, gostei mais uma vez da partida do Giovani, até não teria tirado ele, né, no momento que o Ramon tirou, até tirou antes do Pedro Raul, teria tirado o Pedro Raul antes dele, né, deixado ele mais um pouquinho no jogo, mas também cansaço, isso pesa contra, né.
O Pedro Raul, assim como eu disse, participou bem do segundo gol, mas o resto do jogo não dá. Não dá. Não dá para um cara desse ser titular do Corinthians. Eu entendo o Ramon Dias pela precisão do jogo, né? Por ter dois atacantes fora, Romero e Yuri Alberto. Mas o Pedro Raul como titular, cara, é muita que era técnica. Até fez um jogo de mais personalidade, de participar mais. Errando bastante, mas participando, né? O cara tem que ter personalidade mesmo no momento ruim. Só que, tecnicamente, cara, não dá. O gol que ele perde quando tá 2-0 poderia custar a classificação. Pode custar a classificação. Né? Porque tava 2-0. E ele sai cara a cara com o goleiro, ele dribla pra trás. Não consegue nem finalizar um lance que ele tava. Ele e o goleiro não conseguem finalizar o lance. Para um camisa 9. É inaceitável. Inaceitável. Seria o 3-0 ali para matar o confronto, não só o jogo. O confronto. 3-0 pro Corinthians levar para Itaquera depois. Acabou. E ele não mata, erra mais uma vez, mas assim. A culpa maior não é dele, né? A culpa maior de quem contratou e gastou ainda um dinheiro muito considerável nele, né? Poderia ter investido em outros casos, mas assim, de quem entrou, o Garro entrou, não conseguiu participar, porque o time recuou muito, o Pedro Henrique entrou mal, o Rian entrou bem, como eu disse, né? Mais uma vez, o Rian, para mim, tem credencial de titular nesse time, ainda mais sem o Alex Santana. O Matheus Araújo entrou mal, assim, é um menino que ainda acho que é muito fraco para estar no Corinthians, mas assim, o time se comportou muito bem no primeiro tempo, no segundo tempo se retrancou, se fechou, né? Se fechou. E acho que para mim o destaque individual, o melhor jogador, né? O jogador 10 dessa rodada para mim é o Thales Magno, né? Pela participação nos gols, pela influência, pelo impacto já gerado imediato, né? Nem foi apresentado, jogou contra o Bragantino no fim de semana. Aí foi apresentado e agora joga contra o Bragantino de novo, 2 gols em 2 jogos. Estrela, personalidade e qualidade pro moleque nessa chegada ao... E sobre esse jogo, saldo muito, muito positivo, né? Muito positivo. Assim, muitos desfalques, muitos jogadores poupados, né? Por exemplo, um cara que poderia jogar hoje, que é reserva, que é o Igor Coronado, não tinha físico, aparentemente, né? Para entrar em campo, para estar em campo, aparentemente. Então, assim, um time alternativo, para um momento que pede um time alternativo, mesmo numa Copa, mesmo numa competição internacional, o Corinthians poupa e vence fora de casa. Esse é o resumo, né? Mesmo poupando, vence fora de casa, consegue uma vantagem importante para a semana que vem, mas agora é pensar no Fluminense, no fim de semana. Uma final de campeonato dentro do Brasileirão, jogo fora de casa no Rio de Janeiro no sábado, mas quero saber a sua opinião sobre esse jogo contra o Bragantino, sobre essa vitória e sobre o que você já espera do Corinthians e Fluminense do fim de semana. Deixe aí nos comentários, também deixe um like nesse vídeo. Até o próximo.